né? Isso é o que chega para a gente enquanto denúncias, né? Mas é muito difícil da gente apurar e provar, porque hoje a gente vive uma sociedade onde a gente consegue ver claramente quem defende a humanidade e quem defende o obscurantismo, né? E quem defende o obscurantismo está em todos os espaços, independente de qual seja, né? E isso é muito complicado, principalmente no DF, onde a gente tem um governo de direita, né? E a gente tem uma vice-governadora, por exemplo, que flerta com o bolsonarismo, né? Que tira foto junto com o Bolsonaro, que está aí toda e que é a candidata a 2026 e que é quem de certa forma, interage também com os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares não são subordinados, são órgãos autônomos, né? Mas conforme quem você elege para esse conselho tutelar, você vai ter um perfil que é terrível, que vai ser o perfil de, por exemplo, criminalizar a pobreza, né? Então, quer dizer, muita gente acha absurdo, né, o Conselho Tutelar, por exemplo, tomar alguma atitude contra essa parlamentar, mas não acha absurdo e quer que o Conselho Tutelar haja quando tem uma família em situação de rua pedindo na esquina com uma criança. São situações completamente diferentes, né? Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho dela e eu vou comentar. Eu gostaria da sua observação. Vamos lá. Isso aqui é a deputada Júlia Zanata, em mais um momento ali que ela reconhece, ela admite o que está cometendo contra a filha num determinado momento. Tá difícil de rodar. Vamos ver se agora vai finalmente. Vamos ver. Ela fala: volto ou não volto? Volto ou não volto? Tá dando para ver aí? Tá. Vamos lá. Tá Volto ou não devagar, volto? mas... Não tá rodando. Bom, daqui a pouco eu rodo esse vídeo dela, mas ela se defendeu falando o seguinte: os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista jamais esteve. E aí ela segue. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando, sim, uma criança como escudo. Canalhas. Aí ela já envolve aqui abortistas, tal, a esquerda. Sim. Você falou que poderia ter entrado lá para pegar a criança naquele momento que está correndo risco. É assim que funciona? Seria possível fazer isso? Na verdade, entrar e pegar a criança, não. O Conselho Tutelar não pode entrar e pegar a criança, a não ser que estivesse a confusão, a criança tivesse caído, a mãe tivesse deixado ela solta lá, né? O que a gente entra e faz pede para a mãe se retirar com a criança, ou então retirar a criança daquele local de risco. E aí a gente pode aplicar uma advertência escrita, dar uma advertência oral, e se ela incorrer novamente, aí a gente pode, inclusive, notificar o Ministério Público, né? Nesse caso aí, a própria deputada, como você bem colocou, ela coloca: eu estou usando minha filha como escudo humano. Isso é o quê? Isso é explorar a infância. Isso é exploração de uma criança, do seu filho. Então, assim, a meu ver, ela merece, no mínimo, uma advertência por colocar a filha em risco, numa situação de risco, onde ela mesma fala: não sou eu, não é você, é ela confessando que colocou a filha em risco. Perfeito. Nos comentários dos apoiadores dela, tem muitos, claro, evangélicos, e eles usam esses argumentos. Você mais ou menos que pincelou aí. Está na Bíblia, tem aqui, que caia por terra toda a horda do mal, que o Espírito Santo abençoe vocês, ó criança abençoada. Os evangélicos acabaram corroendo também o nosso senso de normalidade do que é decente, e nesse sentido vale até você sacrificar uma criança em nome da causa, que é o combate a Beelzebub ou ao comunismo?
É isso, né? É uma situação complexa. A gente não pode botar tudo na mesma panela, né? Porque existem evangélicos e evangélicos. Geralmente, esses aí são os neopentecostais, que são aqueles bolsonaristas acirrados, né? E que é quase um Velho Testamento lá, onde daqui a pouco você pode até colocar o filho, né? Vamos botar o filho lá na pedra para o sacrifício, não tem problema, né? Então é isso que a gente vive hoje no Brasil. Então, assim, essa religião que está, né, essa dita religião que está invadindo, né, todos os espaços. E uma coisa importantíssima, porque está invadindo o setor público, está invadindo aquilo que deveria ser laico, está invadindo as escolas. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa horrível, horrenda. Então, é isso que eu falo. Eles utilizam as infâncias a seu bel prazer. Então, essas pessoas acreditam sim que os filhos com 10 anos podem cuidar de outros, dos seus outros irmãos, que criança tem que aprender a trabalhar e tem que trabalhar, né? Que você uma coisa, né, que é a pauta também dos costumes, que a gente pode falar assim, mas eles não aceitam, por exemplo, orientações sexuais diferentes daquela do nascimento. Né? E muitas crianças, muitos adolescentes fogem de casa hoje e estão se matando por conta disso. Então, assim, é uma religião que deveria pregar o bem, mas que só fala no tal do inimigo, né, do Beuzebu, e que só faz coisas, a meu ver, desumanas, porque a humanidade para mim é outra coisa, é amor, é respeito, né, é lutar por igualdade, por justiça social, mas essa galera aí não está preocupada com isso não, parece que foi feita uma lavagem cerebral e é isso, quem fala contrariamente é perseguido, é louco, é bruxa, é do inimigo, né? Então, assim, é difícil. Ela postou isso aqui há um tempo também. Invasão em supermercado em Santa Catarina. Atos antidemocráticos e baderneiros. Uso de crianças. Alô, CNJ e Conselho Tutelar. Álibi para saírem impunes. Usar vermelho. Aí acena o gatilho da democracia. Piada à nossa justiça. Enfim, ela está aqui falando de uso de crianças. Impressionante, né? Como ela tem isso como um norte. Ela, Sim. né, tem uma obsessão mesmo de usar criança. Muito louco. Principalmente a própria, né? Pois não. Exatamente, né? Ela condena alguns, mas quando é o dela, ela fala: não, aqui tá tudo bem, mas eu usei também, né, como escudo. Agora, eu escuto também, né, Kiko, e muitas coisas aí estão me falando aí nos comentários, né, dentro do meu próprio espaço. Virtual e que fala assim: ah, não, mas ela não pode, mas o MST pode, mas não sei quem pode. É disso que eu estou falando, gente. São situações diferentes. A pessoa que está, a criança que vive naquela região lá, por exemplo, do MST, que está lá, ela não tem para onde ir, o pai mora, vive lá. Então, são situações diferentes.